Olá, amigos e amigas do nosso querido projeto Cotia do Cerrado com Helena aqui. É um prazer estar com dois convidados amigos, o Alberto Pereira, de Campo Grande, da SEMADES, que é secretário executivo de Agricultura Familiar, Povos Indígenas, Originários e Comunidades Tradicionais CA-SEMADES, que é isso? É isso. Eu tentei ler, pelo menos. O professor Evandro, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E aqui, como o projeto Cotia do Cerrado é um projeto socioambiental e sustentabilidade que envolve um SG, conforme nós hoje em dia nos conhecemos. É muito importante ter aqui você, Humberto, da Semadesc, e explicar por que você está vindo aqui em Três Lagoas, na nossa região, bioma cerrado também, tá? Que eu gosto sempre de deixar colocado aqui, porque até então, querendo ou não, quando a gente chega em Campo Grande, falo só muito em Pantanal, então a gente acaba tendo ciúmes, acaba tendo um pouco mais um pouco de nostalgia também da nossa região. Lembrando que aqui nós temos outros três biomas, que a Mata Atlântica, temos também, dentro do estado, nós temos três biomas, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, mas aqui, dentro do Mato Grosso do Sul, o maior tamanho é o bioma Cerrado. E Cerrado, em Três Lagoas, nós sabemos que temos muito eucalipto. Mas além de eucalipto, eu gostaria que você também colocasse a sua vinda aqui, por que você está vindo, que é o nosso encontro, para que nós estamos fazendo aqui. E junto com o professor Evandro, falar depois um pouquinho esse encontro que a gente teve, promoveu, agradecendo desde já, para poder nós elevancar esse um outro objetivo para Três Lagoas. Muito boa tarde a todos que nos assistem, né? Primeiramente, agradecer, Helena, o convite para estar aqui em Três Lagoas, né? O Instituto Cotia do Cerrado começa a reverberar para o Mato Grosso do Sul a importância do Cerrado, e nós, do Governo do Estado, através da SEMADESC, da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar de Povos Originários e Comunidades Originários. Tradicionais, temos um viés bastante nessa linha da preservação dos biomas, né? Que bom. É importante e destacamos, né, a atuação de vocês aqui a partir de Três Lagoas, e nós estamos, né, com certeza imbuídos de apoiar essas iniciativas, né? Quando fomos procurados pelo Instituto, né, através da sua pessoa, entendemos a importância de vir a Três Lagoas e, junto com os demais parceiros que podem estar sendo envolvidos nessa parceria, né? A presença do professor Evandro aqui nesse podcast repercute isso, né? E estivemos também visitando o escritório regional da Agraer, né? Logo após a agenda com o município, né? E assim, nós entendemos que o município de Três Lagoas, com a importância econômica que tem, né, aqui na região do Bolsão, né, destacando aí do ponto de vista econômico, a implantação das indústrias que processam a celulose, né, que fazem do eucalipto a principal matéria-prima para essa atividade. Nós, da agricultura familiar, estamos num processo de fazer com que atividades produtivas, né, do ponto de vista da sustentabilidade, possam estar sendo alavancadas, né, porque, do contrário, a tendência é a extinção dessas atividades ligadas à agricultura familiar. Então, quando o Instituto Cotia do Cerrado provoca o governo,
eh, eh, traz também esse tema para a sociedade, nós entendemos que é nosso papel, é papel do Estado, né, estar junto com vocês nessa discussão e, ao propor a realização de um seminário aqui na região de Três Lagoas, né, para alavancar, para sensibilizar o poder público e colocar para a agricultura familiar, que há outros caminhos possíveis, nós entendemos que é por aí que a gente deve colocar os nossos esforços. Então, Huberto, a vinda que você falou muito bem, tá? A sua vinda aqui é muito importante, porque nós sabemos que o nosso estado, Mato Grosso do Sul, é um estado agro, é um estado que promove a indústria através do agronegócio. Três Lagoas é a pioneira, tanto que Três Lagoas, como nós tínhamos falado, é a capital da celulose. E nós estamos vendo que é importantíssimo, eu também, com muito tempo professora da área de celulose e papel, na área de química, é importantíssimo as indústrias, mas nós não podemos esquecer os pequenos e médios produtores, a parte familiar. Por quê? Nós estamos percebendo que nós estamos perdendo áreas, nós estamos perdendo recursos hídricos muito importante para essa região. E sem recursos hídricos, nós não conseguimos produzir. E mais ainda, no caso, a celulose, ela depende de commodities, quer dizer, lá fora. Nós não sabemos como que vai ser o dia de amanhã. Então, nós temos que ter uma base com os agricultores familiares, começando aqui em volta, aqui na região dos assentamentos, Arapuá, Garcia, aqui toda a região do Sucuriú, do Alto Sucuriú, que nós estamos deixando de. Nós estamos perdendo essas pessoas que têm realmente um valor econômico muito grande. E isso traz também o quê? Turismo, a parte de agronegócios dos pequenos atrai rendas, que faz com que gera muita coisa, que muitas vezes a pessoa não está apta para estar dentro de uma indústria. Mas ela pode vender, às vezes, uma compota, ela pode doce, ela pode fazer um queijo, ela pode produzir uma mandioca, né? Mandioca, fazer o plantio de mandioca, e outras coisas são pequenos. E por isso que nós, aqui do Instituto Cotia do Cerrado, estamos promovendo, né? Nós estamos fazendo essa participação em novembro do primeiro seminário estadual da manga. Por quê? Nós vamos trazer especialistas da área, pessoas que trabalham de uma forma direta ou indireta, para promover a nossa região como um centro também de outras opções. Um outro olhar, um olhar amplo à biodiversidade. Quer dizer, você pode também ter outras rendas, outros recursos dentro do nosso município, não só no monopólio eucalipto, que também é muito bom, traz dinheiro, não estamos falando mal. Só que precisamos ter um outro olhar que isso é só com apoio do governo. Então, o Instituto Cotia do Cerrado, ele justamente une a parte pública com a parte privada e trabalhamos com o terceiro setor na parte de gestão. Conseguir recurso, assimilar ou patrocinar essa parte que, às vezes, o pequeno, o médio, outras entidades, como a universidade, Evandro, não consegue através da parte burocrática que nós conhecemos dentro da universidade. Muito bom. Eu sei que com você a gente consegue, Humberto, o primeiro seminário da Manga, do estadual da Manga. Nós vamos fazer um evento que vai ficar marcado. E conto com a presença de vocês, de tudo. E gostaria que você falasse mais um pouquinho o que você espera do primeiro seminário da Manga. Depois nós passamos para você, tá, Evandro? Importante essa fala sua, Helena. E dizer que nós, no governo do estado, através da secretaria e da própria Agraer, já temos algumas ações nesse viés do que vai ser o Seminário Estadual da Manga. Na linha
da valorização dos frutos do cerrado. A Agraer lidera hoje no estado o trabalho com o reconhecimento da cultura da Guavira, né? E nós estamos fazendo junto com mais ou menos molde da Guavira. Exatamente. Então, já pelo 7º, 8º ano consecutivo, a gente apoia lá o Seminário Estadual da Guavira, né? Há um trabalho científico promovendo a produção em escala de mudas de Guavira, né? Durante esse período todo, a gente vem avançando no domínio da tecnologia para a reprodução do fruto da Guavira, né? Então, eu acho que o município de Três Lagoas pode liderar essa discussão em torno da manga, né? É cultural aqui no município de Três Lagoas. Toda pessoa, qualquer quintal que você visite aqui, tem aí o seu pé de manga, 2 pés de manga produzindo, né? As pessoas têm uma identidade, né? Até Tem uma mesmo história. uma história de pertencimento com a cultura, com o cultivo da manga aqui no município de Três Lagoas. Eu vejo que outras cidades promovem anualmente alguma palestra, cria-se um vínculo com uma determinada cultura, né? A festa do milho, a festa do- da melancia lá em Eldorado. E eu acho que essa iniciativa que vocês do Instituto Cotia do Cerrado buscam aqui para o município de Três Lagoas é fundamental para que a gente anualmente insira esse seminário, essa festa em torno da manga, né? E é uma iniciativa louvável da parte do Instituto, né? Podem contar com o apoio da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar e, com certeza, a gente juntos aí vamos fazer um ótimo evento lá no início do mês de novembro deste ano. Isso será no dia 3, 4 e 5 de novembro, né? E aí teremos a participação também da Federal, da Universidade Federal, aqui com o professor Evandro. Ele também é um delegado ambiental do município, né? É isso, né? Eu também tu mais é um delegado. E eu gostaria também que você falasse um pouquinho da ligação da universidade. Você pode se apresentar, falar de você, de como professor, e junto com o agronegócio que tem aqui no nosso município, porque a Cotia a gente fala muito Três Lagoas, mas a sede é aqui em Três Lagoas, mas o Instituto Cotia envolve todo o bioma cerrado, que é o nosso objetivo. Mas como temos Três Lagoas, a gente acaba explorando mais Três Lagoas, mas nós temos toda a região, né, a parte que envolve Mato Grosso do Sul, que vai até chegando lá no Piauí, e para a gente conseguir ter essa visão aqui mais para nossa região, aproveitar que nós estamos aqui, né, em cima aqui, fazendo parte ainda um pouquinho dessa etapa de vida. Sim. Bom, olá a todos, né, que nos acompanham nesse podcast. Obrigado, Helena, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar junto com o Humberto, né, nesse podcast e abrindo espaço para a oportunidade de tratarmos de alguns assuntos que têm uma extrema relevância. Não é apenas para Três Lagoas, é uma importância para a região, é uma importância para o estado e podemos dizer que também é importante nacionalmente na medida que podemos apresentar alguns projetos, alguns caminhos que podem ser adotados em outras localidades e com isso, então, projetar um trabalho que é necessário ser feito para a produção de alimentos, para a proteção do nosso ecossistema, um trabalho que possa permitir que continuemos sim explorando a atividade econômica com sustentabilidade. E a agricultura familiar faz muito isso, né? Então, o conhecimento tradicional do agricultor familiar, dotado de poucos recursos que tem, vendo-se na necessidade de também produzir o suficiente para manter a sua família, mas também poder suprir as necessidades dela,
né, e ter também um crescimento econômico, acaba que oferece para a comunidade como um todo exemplos significativos, né? Então, a universidade, eu sou professor da UFMS, aqui do campus de Três Lagoas, sou professor do curso de Direito, Olha só. né? Não sou Ó ligado, como nós somos diversos. pois é, não sou ligado à agricultura, né? Pelo menos não academicamente, então Por não isso que eu fiz trabalho. essa pergunta, ligada a agro. Exato. Hoje, como doutorando na geografia, né? Que estuda muito a geografia, então agrária, então aprendendo muito com os professores da pós-graduação da Geografia Agrária de Três Lagoas. Mas, como professor do direito, eu fui apresentado a uma demanda da comunidade de Três Lagoas, do Cinturão Verde, que havia uma incerteza da continuidade, da permanência desses agricultores familiares naquele local e o que poderia acontecer com eles. Então, houve a elaboração de um projeto de extensão no curso de Direito para poder oferecer orientação jurídica para esses agricultores, essa comunidade, a associação, né, dos agricultores do Cinturão Verde, a ASPA 3. Creio eu até que o presidente da associação da ASPA 3, o Airan, esteve aqui já conversando com Já você, trouxemos uma né? graça, Então, isso, nós ele é começamos um amigo trabalho nosso. de orientação jurídica, fazer os encaminhamentos, procurar as autoridades que poderiam, de alguma maneira, oferecer respostas. E nesse caminho, né, nós nos deparamos com uma oportunidade de fortalecer a agricultura familiar com uma atividade que já está presente no Cinturão Verde há muitos anos. Só para lembrar, Cinturão Verde, ele, na verdade, ele surge no final da década de 70. Então, a Fazenda Santa Helena, que era da CESP, que foi desapropriada pelo município, inicialmente seria destinada ao distrito industrial, ficou muito tempo aquele espaço onde está o Cinturão Verde desocupado, sem uma destinação comum. E as pessoas que então tinham vínculos com a terra, que eram trabalhadores rurais, que saíram das fazendas, que saíram dos sítios, perderam suas propriedades, foram encaminhados para a cidade, para os centros urbanos, acabaram encontrando ali um pedaço de terra sem utilidade e começaram a plantar. Ali também teve também a parte da hidrelétrica mesmo, né? A história Isso. ali, que começou. Na verdade, a CESP desapropria com essa finalidade para atender, né, as questões decorrentes da instalação da hidrelétrica. Mas a Fazenda Santa Helena, ela é desapropriada, fica esse período de distrito industrial sem uma destinação, agricultores começam a cultivar a terra, é uma área que era então degradada ambientalmente, eles recuperam essa área com a produção que tem, é um espaço que já chegou a produzir 180 toneladas de feijão, veja bem isso no cenário, num local tão pequeno, né? Já teve essa produção. Então, eles se mantêm. E ao longo do tempo, Três Lagoas foi realizando contratos com eles, posteriormente reconhecendo como uma comunidade, reconhecendo o Cinturão Verde, reconhecendo sua função social de local de produção de alimentos, né? Dentro, óbvio, de uma exploração, uma agricultura sustentável. Então, veio a oportunidade de um edital do SEMADESC, do CEAF, aberto para as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, né, e agricultura familiar, e nós apresentamos um projeto, também através desse edital, que foi contemplado. Um edital que viabilizou a oportunidade de transferir tecnologia, conhecimento das universidades para esse agricultor familiar, para que ele, recebendo esse conhecimento, pudesse, então, implantar na sua terra, na sua área, um biodigestor. Então, lá tem criação de animais, sempre teve criação de animais, né? Que é uma área que... Que não que sempre teve. Sempre teve criação sempre de teve. animais. Lá, Não sei se é permitido ou não, mas sempre teve. A questão é que é uma área que tem todas as suas características como uma área rural. É inegável. Qualquer pessoa que entrar naquele espaço não vai perceber, não vai dizer que está numa cidade.
vai dizer que está numa área, num bairro rural. É bem na É entrada isso. de Três Então, Lagoas. e ali está uma comunidade de agricultor familiar. Então, é inerente à sua cultura, é inerente ao seu modo de vida, ter a sua produção de proteína animal dentro do seu próprio lote. Não tem como desligar, desvincular do pequeno agricultor, o desenvolvimento dessa atividade. Então, é um modo de vida. E essa comunidade, ela está integrada numa APA. Então, ali é uma área de proteção ambiental, onde a comunidade é componente dessa APA. Então, esses agricultores familiares são componentes da APA. Não há uma desvinculação da mata, da proteção ambiental, com a questão da comunidade. Não, a finalidade da APA é, de fato, a exploração econômica de maneira sustentável do território. Então, com esse projeto, nós estamos propondo, se existe o fato, se existe a comunidade, se é inerente a eles o desenvolvimento dessa atividade, ter acesso a esse alimento que ele produz, por que não utilizamos os recursos produzidos do conhecimento das universidades? Então, nós estamos com esse projeto, trazendo Que já foi especialistas. aprovado Foi aprovado, e vai começar a já ser houve instalado lá? Não. Primeiro nós vamos buscar a autorização do município. Nós não podemos fazer nada sem que haja... É permitido animais lá? Nesse momento não é. A legislação veda a criação dos animais naquele local. Mas nós compreendemos que há uma necessidade de um olhar mais atento para a realidade que ali está. Onde está a proibição? Está a proibição da criação de animais em zona urbana. Ou seja, nós estamos falando de centros urbanos, nós estamos falando onde existem casas. É óbvio que ter um criador do lado da minha casa, com criador de galinhas, de frangos, de porcos do lado da minha casa, a situação é uma. Outra coisa é eu falar da criação desses animais a uma distância grande das unidades habitacionais. E nós falarmos da criação desses animais num local em que é próprio às suas características. Se é urbano, eles têm todas as mesmas regras da parte rural, lá que pode trabalhar com o Pronar? As políticas públicas que viabilizam a agricultura familiar, elas têm para o seu acesso um documento que é a porta de entrada, chamada Cadastro da Agricultura Familiar, a CAF, a antiga DAP. E essa CAF, ela é hoje implementada através de um sistema que a Agra era a entidade responsável aqui no município de Três Lagoas. Nós orientamos, inclusive hoje, em em reunião. reunião com a prefeitura, que a prefeitura passe a ser emissor de CAF também, para facilitar, né? Às vezes o agricultor procura o escritório e não tem tempo, ele pode ir também na prefeitura fazer. Tem mais uma opção. Mais uma opção, mas ainda não está credenciada atualmente a prefeitura. Então, se a prefeitura processo aqui, municipal, de Três Lagoas, sendo credenciada, ela pode também fazer esse papel. de emissor de CAF. De CAF. Né? Que viabiliza o acesso às políticas públicas, notadamente a questão do crédito. Sim. Tá? Mas também programas como o programa de aquisição de alimentos, programa de fomento, todos eles vão pedir que o agricultor, seja ele periurbano ou rural, tenha a sua CAF. Isso. Então, a nossa compreensão trata-se de uma área periurbana, do qual o município de Três Lagoas ainda não tem isso regulamentado na sua legislação, tem apenas rural e urbano, esquecendo que existe a área de transição, que se aproxima o rural e o urbano, porque o urbano se expande para a área rural. Professor, existe hoje uma política nacional para a agricultura urbana e periurbana. Acho que cabe aí uma provocação, até mesmo poder público, à Câmara,
né? O Estado tem já uma legislação de agricultura urbana e periurbana. Alguns municípios, e é o caso de Campo Grande, já instituiu a sua política municipal de agricultura urbana e periurbana, porque isso remete, inclusive, a um plano diretor, Sim. onde disciplina que atividade pode Ser feito, se atuar, atuação. atualizar, entendeu? Eu acho que o caminho que Três Lagoas deve percorrer nesses próximos períodos, né, é essa instituição de uma política municipal de agricultura urbana e periurbana. Perfeito. É o caminho, acho que ideal e que nós temos que buscar. Se já existe Já dentro do já Estado, existe fica trazer isso para Três para Lagoas, é Três uma Lagoas, necessidade passar de Três para Lagoas. os vereadores, né? Incorporar isso na sua legislação, esse olhar. E o projeto permite, então, que num ambiente controlado por pesquisadores renomados no cenário nacional desta atividade, possam apresentar o que a ciência já desenvolveu, o que a ciência oferece e o quanto a criação com essas características pode não ser um elemento prejudicial, mas algo que compatibilize aquilo que de fato existe com a legislação que nós temos. Então, o projeto oferece informação, o que vai permitir o município a tomada de decisões informadas. Ou seja, não vamos ficar mais no achismo. Não vamos ficar, eu acho que. Tem que A ser ciência, tudo marcado, a registrado, tem que ser ciência, tudo no papel. a ciência presente com esses profissionais capacitados, podendo então oferecer elementos e dados que mostram ao poder público se conveniente ou não essa tomada de decisão, é um caminho. Então, o projeto permite que o agricultor familiar possa manter eventualmente a sua atividade, mas agora conscientes e cientes se essa atividade é ou não nociva para os interesses para o interesse público, o interesse da comunidade, da área urbana e também para o agricultor familiar. Então, o projeto viabiliza, entrega nas mãos do poder público um elemento a mais para a tomada de decisão e transfere para o agricultor a tecnologia, que amanhã ou depois, se ele não estiver mais nessa área, em qualquer área rural que ele estará, Ele e que vai ele venha a ter estar, ele conhecimento. poderá instalar nessa propriedade esse O biodigestor conhecimento, que ele isso. aprendeu dentro ali do Cinturão Ali no Verde. Cinturão Verde, aproveitando, ali eu acho que tem ali de ficar um centro de pesquisa. Já até fiz a sugestão para o EMES, que aqui em Três Lagoas não tem. Porque ali, com pesquisas, com a parte prática, junto com os produtores, quer dizer, transferindo isso, eles podem ter uma renda um pouco bem melhor, claro, com mais conhecimento, e ao mesmo tempo garantir a presença deles ali e mais um povoamento, né? Um povoamento, porque existe ali. É um problema, eu não sei como que funciona, por fora que a gente conhece um pouco, a parte de estar ali porque para não perder o lote, para não perder o espaço, mas não chega a ser um produtor às vezes rural, a parte agrícola, uma família que está ali. Hoje a realidade que nós encontramos é que existe ali uma população envelhecida. Isso tem que Muito ser, idosos tem que ser também, levado em né? consideração. Isso. Existe também pessoas que têm N dificuldades, N situações que impedem que ele de fato se desenvolva. Então agora a Agraer Três Lagoas está num trabalho belíssimo de emissão das CAFs para esses agricultores. Foram emitidas agora recentemente 35 CAFs em 20 horas de trabalho. Olha que legal, nós né? realizamos numa parceria do Agraer com a Que universidade. dá mais uma oportunidade para ter créditos. Eles não tinham. Então, Créditos. a ausência do CAF impede que eles tivessem acesso a editais, a programas, a políticas públicas da agricultura familiar, como a UPAA, a PNAE, a diversos outros programas que o governo disponibiliza para a agricultura familiar. Eles não tinham. Por que eles não tinham? Porque existia um problema da regularização dos seus lotes. Então, são pessoas que não têm recursos financeiros para investimento no lote. Existe uma legislação que precisa ser revista para que eles possam ter a segurança de investir no lote em que eles estão, porque investir num lote, se eles não sabem se permanecerão lá amanhã, é pôr um dinheiro que você não sabe se você terá retorno ou se você está jogando fora.
Então, o Cinturão Verde tem uma realidade que nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso com a realidade de cada um. Aquelas pessoas que eventualmente não se enquadram ou não se encaixam por um perfil que não é do agricultor familiar, é óbvio que não devem permanecer. Mas aquele que se encaixa no perfil do agricultor familiar, ele deve atender essa função social desse Aí, eu acho que território. teria que ter um conselho técnico, junto com a universidade, junto com o governo, junto com o município, e fazer todo esse trabalho, junto também com a promotoria, para ver realmente esse perfil. Não é só o Cinturão Verde, nós temos também os assentamentos, também muitos. Quantos assentamentos nós temos aqui, Humberto, aqui em volta? Do INCRA são 2, né? Pontal do Faia e o 20 de março. Aí tem os ligados à CESP. Que era o Paulistinha, os outros tem vários outros que aquela indo mais lá para que indo lá para Selvíria, não sei se é o Pontal do Faia, Esse é o Pontal do Faia. tem um grande ali, Uhum. e nós temos outros que envolve toda a região, que também tem alguns problemas, que também precisa ser, assim, dar um olhar diferenciado para essas pessoas. Por exemplo, um dos grandes problemas que eu vejo, assim, caminhando, né, e verificando dentro desses assentamentos, que eles têm eles começam bem o projeto, esses projetos, só que eles, quando aparecem outros, igual foi falado na secretaria, eles deixam um projeto e começam outro, não termina. Então, sabe quando fica aqueles negócios que mal feito? Parece que não estão dando assistência, deixou um pouquinho, eles. Então, o que mais precisa nessa parte, que eu acredito que não dá conta só o governo, é ter mais a universidade perto, mais outros, no caso, outros institutos mesmo, que aproximem mais desse pessoal e não deixe que comece um outro projeto sem ter terminado. Por exemplo, tem o build gestor que você vê essa verba. Se você não conseguir colocar lá no Cinturão Verde, você vai poder levar para outro local? Isso terá que ser conversado, dialogado no futuro. Mas nós pretendemos, Tem com prazo? autorização do Tem prazo, porque município. eu sei como funciona Exato, edital. Tem prazo para poder fazer isso? tem Tem prazo, 12 meses. 12 meses. Um ano passa tão rápido. Passa. Essa é a minha pergunta. Então, você está vendo que existe a possibilidade de não conseguir. E aí, Sim. se esse recurso volta? Tem que haver uma discussão com o concedente, né? E aí, no contrato Fundect? Fundect, deve haver a possibilidade de prorrogação de prazo para execução. Já existe a sinalização da possibilidade da prorrogação de prazo para esse edital específico, né? E no que diz respeito a quando não se tem, no caso, nós sempre trabalhamos com um plano B, né? Nós temos o plano Ainda B. bem, né? Amém. É óbvio que o ideal é que o plano A seja executado, porque é o que se espera, é o objetivo principal é esse. Mas jamais, esse projeto ele é destinado para transferência de tecnologia para o agricultor familiar. Muito bom. Então, ele chegará às mãos de um agricultor familiar. No build gestor, eu trabalhei junto no CDB, meu pós-doutorado, lá em Campo Grande. E eles trabalham com build gestor. Excelente, É uma tecnologia muito boa. extraordinária. A produção de Pequeno, local possibilidade. pequeno, simples, foi simples, né? Não Sim. tem nada de. Mas com mais tecnologia, eu acho que mais aproveitamento. O tratamento de efluentes, da produção desses animais, insumos para melhoria da qualidade da produção do solo, a destinação do gás que é produzido para a família poder, então, deixar de comprar aquele botijão de gás, principalmente aquele que está no campo, a dificuldade de acesso ao seu botijão de gás. Então, essa é uma tecnologia que leva para o homem do campo, para o agricultor familiar, dentro da sua propriedade, a produção desse gás necessário. E, inclusive, para a produção desses alimentos que você estava falando, desses alimentos processados. Porque para ele poder fazer uma farinha, para ele poder fazer um doce, tudo é um para ele círculo, né? poder fazer a banana chips, Que é do nosso amigo. O nosso amigo trouxe aqui para você. Uma delícia. Então, ele vai ter uma redução do custo da produção desse alimento processado através desse gás que é utilizado para o consumo da sua família.
E, principalmente, trata a questão ambiental. Ele não permite que os resultados nocivos da criação do animal sejam sentidos pelo homem e nem pelo ecossistema. Ele trata esses efluentes. Então, é uma tecnologia importantíssima que está sendo aprimorada. Que nós estamos com esse projeto, é uma oportunidade de aprimoramento. Muito bom. Eu fico muito feliz que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul está começando a ter mais essa visão, né, de participativo, porque conseguir recurso não é fácil. Se tem essa oportunidade pela Fundect, dentro da Semadesc, que Com foi a SEAF. Com a da SEAF, SEAF, né, junto que foi o recurso que foi enviado através da Fundect, tem que mais que aproveitar, porque não é fácil. Se você conseguir alguma coisa dentro desses projetos. E aí eu gostaria de saber, não sei quem poderia responder, com que participação esses alunos, esses recém-formados, poderiam estar recebendo algo para poder participar desses projetos? Na linha de frente que nós trabalhamos na Secretaria de Agricultura Familiar, nós buscamos as universidades para esse enfrentamento. Primeiro, na difusão de tecnologia, com esse edital em parceria com a Fundect. Nós selecionamos de 125 projetos apresentados, 90 hoje estão em execução, 88 em todo o território do Mato Grosso do Sul, com todas as universidades públicas e privadas participando, com a Embrapa participando, com a Agraer participando, com os institutos federais participando. Então, nesse conjunto de projetos, nós devemos ter em torno de 300 profissionais da Olha academia, só, da, tanto. da, da assistência técnica e da extensão rural participando. Só para você ter uma ideia. Aqui em Três Lagoas são 2 projetos, um liderado pelo professor Evandro e outro pelo colega da Agraer, Cleiton. o Cleiton. Eles também têm um supervisor, que é como se fosse um agente de desenvolvimento desse projeto, escolhido aqui. Né? Ele recebe uma bolsa de R$ 800 mês para estar lá mobilizando a comunidade para estar participando É das isso que faz a atividades. diferença, Faz a né? diferença. Faz a diferença. Parece, mas é muita diferença. E como faz, né? E aí a gente entendeu, Helena, que qual que está sendo o grande gargalo do desenvolvimento da agricultura familiar? Conhecimento, assistência técnica, gerenciamento das suas atividades. Então, nós, junto com a difusão de tecnologia, nós vamos buscar as universidades, mas buscar as universidades para dizer o seguinte: o profissional que vocês estão formando não tem as características da realidade Isso. da agricultura familiar. Então, a gente lançou um outro programa chamado Programa Estadual de Residência Agrária. Nós começamos a colocar em prática a partir desse mês. Publicamos ontem os 10 projetos que foram contratados, fez-se a outorga desses 10 projetos e vamos ampliar para mais 3 projetos, ao todo 13, com 4 residentes em cada projeto. Né? São 40 profissionais egressos das 6 universidades, nas 4 públicas, das 2 privadas, pelo menos um projeto de cada universidade. A UFGD, por exemplo, tem 3 projetos, a UFMS tem 3 projetos, a UEMS tem 2 projetos, o CDB tem 1 projeto e a Uniderp tem 1 projeto. Nós entendemos que a gente vai começar a voltar a fazer assistência técnica e extensão rural. Né? Fiquei muito satisfeito de ouvir do professor Evandro o elogio ao trabalho que a Agraer está fazendo aqui, né? Que a gente, há um ano atrás, a gente veio aqui, fizemos uma conferência e não era essa a realidade.
né? Que bom, Correto. né? Não era Não essa. era essa a Não E realidade. era essa essa a união realidade, é que eu acho que entendeu? está muito separado. Essa Essa foi aproximação importante. dentro a universidade pública, no caso, a parte pública do nosso governo, né, no CEAF, eu acho que isso, olha só, a realidade é outra, É. já está começando a melhor. Exatamente. E com Então, poucos recursos. com poucos recursos, é o mesmo Zerado, recurso. É o mesma mesmo coisa, recurso que zerado, tinha, né? Exato. entendeu? É o jeito de fazer, o comprometimento de fazer. E esse projeto aqui ainda tem aluno participando, recebendo também bolsa. O aluno junto, aprendendo a tecnologia, auxiliando a execução da tecnologia, a transferência dessa tecnologia. E esse projeto, ele não se resume ao biodigestor. Esse projeto ainda traz as sementes crioulas, ele ainda traz o associativismo, ele ainda traz os ramos e os locais, os ambientes de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Então, veja que ela não se resume a uma única situação e circunstância. Então, são vários profissionais, são vários pesquisadores, são cientistas, são professores, trazendo para uma comunidade da agricultura familiar com edital, com pouco recurso, mas o suficiente para que nós possamos executar um trabalho necessário, que precisa ser feito, e mudar uma realidade. Então, se a realidade não estava bom, de identificar o que não está bom e tentar trazer aquilo que é necessário para aprimorar e melhorar. E É o que nós estamos fazendo. essa percepção é muito boa, porque traz a parte da ciência, que é a pesquisa, junto com a parte prática, Extensão. que é a extensão, e faz com que move. É isso, e vocês estão percebendo que precisa desses técnicos, né? Com certeza. E assim, é algo que nós não reinventamos a roda. A gente já tem, e assim, é muito internalizado na sociedade o programa de residência médica. Que já existe. Que já existe. Todo lugar. O que nós fizemos foi falar, nós vamos ter uma residência agrária. Já Fantástico. existe, fantástico, ótimo. E aí poderia também, uma sugestão, podia fazer uma errata, né? Alguma coisa diferenciada que foi feito ontem, dá tempo ainda, aumenta um pouquinho mais, né? Porque 5 anos passa rápido, 5 anos ele está acordando ainda, quando termina uma faculdade. Coloca mais uns 2 aninhos, uns 8 aninhos, porque tem pessoas que às vezes vai para o emprego, não dá certo, volta, tenta alguma coisa, não dá certo de novo, e volta para a área que estudou. Exatamente. Então nós temos aí, vamos estudar essa possibilidade, Aí, ó. Helena. Não sei, ó, Mas- já estou querendo ajudar alguém, Espaço. algumas pessoas, dando mais espaço, ver que seja só 5 anos pós. Mas Uma nós estuda- entendemos que é esse profissional que a gente ainda consegue intervir né? no Ou processo dobra, de né? Eu formação. já estou mandando dobrar, eu nem sei Nesse quem processo são. de formação. Não sou eu, viu, Brock? Não Mas sou a eu. ideia durante 2 anos, esse profissional ele vai estar... É uma bolsa? É uma bolsa, Qual é o valor dessa R$ bolsa? 4.500. Aí, pessoal, durante né? Quem tiver a 2 oportunidade, 4.500, é muito legal, hein? a- Por a- 2 anos. todas as universidades tiveram que, por conta dessa nossa provocação, criar uma especialização em agricultura familiar. Ótimo, tem uma contrapartida. Exato. Ao final do projeto, né, esse profissional vai receber o título de especialista em agricultura familiar. O que nós estamos moldando aí nesse caso? É online? Ele estuda online? Não, ele vai estar sendo formado a campo, esse profissional. Melhor Função da ainda. extensão. Melhor ainda. entendeu? Para mim, eu sou do construtivismo. Sim, Tem que vai ter, realmente haverá, estar com a mão, o pé, tudo inteiro na terra. Isso, haverá por conta das exigências curriculares momentos Em que precisa, que porque é obrigatório devido ao MEC, tá, né? mas o que a gente percebeu aí dos programas que já existiam e os que foram criados nas universidades é que esse profissional, ao final dos 2 anos, ele recebe a especialização stricto sensu, né, 360. Lato sensu. Não é mestrado, é especialização. Lato sensu. É 360 horas, se não me engano, no mínimo. Né? E para nós, da extensão rural, e aí eu falo enquanto extensionista, né? A gente tem um profissional que volte a fazer extensão rural.
aquele agrônomo, aquele zootecnista, o veterinário, o administrador rural, esse O próprio o próprio biólogo. biólogo, esse É. profissional que ele compreende, ele se identifica com a realidade da agricultura familiar. Só para dar um exemplo, nos últimos anos, a Agraer fez concursos, né? O último, em 2022, dos 40 agrônomos contratados, em 6 meses, um ano depois, todos saíram. Deve ter um ou outro que permaneceu. Por quê? Porque a realidade que as universidades estão preparando esses profissionais Não é, não é né? para a agricultura Não é, familiar. não é só nessa área, nós Hum. sabemos que é praticamente em quase todas as áreas, né? Ficaram muito na teoria e pouca prática. Não, e com uma visão de trabalhar com commodities para o sistema do agro de exportação. Isso. Não, a agricultura familiar é quem produz alimentos, é outra realidade, né? É um outro perfil, e o nosso profissional que a gente requer é um profissional com uma visão mais generalista, não só para produto, né? Então, acho que De gestor, né? De eu acho poder. que É mais. essa provocação que a gente fez. Até porque o agricultor, se me permite, o agricultor familiar, se ele for viver apenas de um produto, ele não sobrevive. Quem é da terra, quem trabalha a terra sabe, se ele for ficar com um pé numa canoa apenas de um único Ainda mais produto, o ele vai tamanho também, sucumbir. né, do Então, local. pequenos produtores, ele tem que trabalhar com a diversidade. Ele tem que trabalhar com vários produtos, ele tem que com vários cultivos. E não é só isso. A agroecologia também remete a um consórcio de plantas, a um consórcio de produtos que controlam-se entre si, formando aí uma simbiose. Ou um produtor de água. Produtor de água. Produtor de água. Produtor de água. Exatamente. Não produz. Nós precisamos produzir O água. profissional tem que ter essa Isso capacitação. que para todos os aconteceu, que produtos. voltou à tona novamente agora, né? No Rio Grande do Sul, provoca-nos a reflexões profundas, né? O que Sim. a gente está fazendo Sim, com o nosso bem maior, que é a terra, o solo, né? sim. Se não for tratado com carinho, com uma visão de que a gente está emprestando por um período esse bem maior e que ele precisa ser preservado para as próximas gerações, a gente sucumbe. Gostaria de agradecer o Evandro. Né? A gente vai se unindo, parece que nós vai se encontrando com os perfis, mais ou menos. Sempre tem um porquê. Agradeço, o convite foi várias vezes, a oportunidade agora, viu, Humberto? Você que ajudou, mas tudo bem. A vontade de vir Era grande, ele As passou. oportunidades A gente entende, né? A gente entende. As agendas não se casaram. Humberto, não tenho nem como agradecer você, tá? De estar aqui, eu sei que não é fácil. Nós encontramos a secretária, né, do meio ambiente aqui no município na parte da manhã. Infelizmente não deu, porque o nosso prefeito é muito ocupado, eu sei que a agenda dele é muito apertada, mas a gente está aqui e eu sei que você vai estar aqui daqui a um mês. E provavelmente, certeza, já faz parte, já é um cutiano que faz parte do Seminário da Manga em novembro, 3, 4 e 5 de novembro. Obrigada a presença de vocês. Pode fazer as suas Nós que considerações. agradecemos, né? Queremos deixar aqui uma mensagem de otimismo, mas de compromisso com a causa, né? Aí, tá vendo, Evandro? Do projeto Cutia Cerrado. E estamos à disposição lá na CEAF, na Semadesc, para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar de Três Lagoas e região. Muito obrigada. Obrigada. E eu me coloco à disposição para retornar um outro momento, para tratar de maneira mais profunda sobre o Cinturão Verde, sobre esse projeto, até não só do Cinturão Verde também. Notícias desse projeto Com que está certeza, sendo apresentado. Então, muito obrigado pela oportunidade, Helena. Tá? Esse espaço Nós que é muito agradecemos. importante. Importantíssimo. Obrigado, Alberto, pela oportunidade também. Muito bem. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.